América Mineiro e Cruzeiro se enfrentam amanhã às 15 horas na Arena Frimisa, em Santa Luzia. Esse jogo tem transmissão do canal do YouTube da Federação Mineira de Futebol, mas não tem presença de público. Adiantei aqui para vocês que havia essa tendência do jogo ser com portões fechados e de fato será. E nos resta lamentar, né? Nos resta lamentar que o Campeonato Mineiro permita aos clubes mandantes a possibilidade de mandar os seus jogos sem torcida, afinal de contas, futebol sem torcida não faz o menor sentido. O motivo desses clubes existirem é o seu torcedor. Esse é o jogo de maior apelo técnico dessa primeira fase do Campeonato Mineiro e vai ser um jogo sem presença de público. Então, é realmente de se lamentar. Na temporada passada, o Atlético Mineiro foi o mandante do clássico diante do Cruzeiro, mandou esse jogo no seu centro de treinamentos, onde também não foi possível a presença de torcida, nem do mandante, muito menos do visitante. E mais uma vez amanhã, mando do América Mineiro, um jogo de portões fechados. De fato, é de se lamentar que o Campeonato Mineiro ainda engatinhe tanto em questões tão básicas, né? Mas fica a torcida para que em breve a gente consiga chegar no básico aí de fazer um campeonato adequado, né? Em especial, falando-se do Cruzeiro, da camisa do Cruzeiro, daquilo que o Cruzeiro tem feito dentro do futebol feminino, eu torço muito para que o campeonato acompanhe, né? Porque o Cruzeiro, sem sombra de dúvidas, tem alavancado o estado de Minas Gerais quando se fala de futebol feminino, e tomara que o Campeonato Mineiro consiga acompanhar o Cruzeiro. Mas enfim, vamos falar sobre esse jogo. Vou começar falando sobre o América Mineiro, que tropeçou na última rodada diante do Atlético e vem para esse jogo precisando vencer o Cruzeiro caso queira ficar na primeira colocação nessa primeira fase do Campeonato Mineiro. Mas antes eu preciso agradecer o meu amigo Matheus, da Camisa Raiz Store, que me mandou essa camisa belíssima do gol de placa do Everton Ribeiro pela Copa do Brasil de 2013, diante do Flamengo ali no Mineirão. O Matheus tem esse projeto incrível de uma marca que valorize a história do Cruzeiro, que imortalize essas páginas heróicas que nós temos em estampas para diversos produtos. E se você for lá em Camisa Raiz .store/trem azul, você vai ver que tem produtos diferentes, estampas diferentes, com esse objetivo de eternizar e imortalizar as páginas heróicas do Cruzeiro na história do futebol. Vá lá, aproveita o cupom de desconto que ele muito gentilmente nos forneceu, escolha a sua estampa, escolha o seu produto. Vale dizer que o Matheus está desenvolvendo estampas novas, tanto de futebol masculino quanto de futebol feminino, em breve novidades, mas vá lá, use o cupom de desconto, adquira o seu produto para você, para presentear, leve a história do Cruzeiro por onde você for. Bom, a América vem de um tropeço no campeonato, né? Empatou na última rodada diante do Atlético Mineiro numa partida em que quase perdeu, né? A verdade é essa. O gol do Atlético Mineiro sai já no final do segundo tempo. O Atlético Mineiro acaba cometendo um pênalti até bastante infantil, já nos acréscimos. A Rafa Leves, que, segundo a apuração da Sofia Cunha, do Portal No Ataque do Estado de Minas, será jogadora do Cruzeiro a partir da temporada de 2026, converte esse pênalti e o América escapa de uma derrota. Num jogo que foi muito equilibrado, muito mais equilibrado do que eu imaginava, inclusive. Eu esperava um América que fosse capaz de ser mais dominante durante os 90 minutos e que conseguisse, inclusive, construir uma vitória diante do Atlético Mineiro, mesmo jogando fora de casa. Mas não foi isso que a gente viu. A gente viu uma partida de muito equilíbrio entre as duas equipes, que, inclusive, cometeram erros similares, né, ao longo do jogo. Acho que foi um jogo de muito espaço cedido por ambos os times, duas equipes que com a bola nos pés até tentavam progredir dentro das suas características de construção, mas que pecavam muito no gesto técnico e na tomada de decisão ali no último terço, e por isso finalizavam muito pouco na direção do gol, assim. Muita dificuldade de transformar essa posse de bola num ímpeto ofensivo real, em algo que, de fato, vai trazer dificuldades ao adversário. Pouquíssimas finalizações realmente perigosas de lado a lado. Esse empate por 0-0 se arrasta, inclusive, por basicamente o jogo todo, e aí já no finalzinho o Atlético Mineiro marca o seu gol e, basicamente, na sequência, o América Mineiro empata nessa cobrança de pênalti. Apesar desse tropeço, a gente consegue enxergar pontos positivos, valências dessa equipe do Jorge Vitor. Falando especificamente sobre esse jogo da última rodada, o América Mineiro é uma equipe que, com a bola nos pés, tem uma capacidade interessante de construção, de progredir em campo. Nesse jogo, especificamente, privilegiou bastante o seu lado esquerdo, né? E aí, cabe muita atenção do lado direito da nossa defesa. Vamos falar daqui a pouquinho sobre as nossas possibilidades de escalação. Além da Rafa Leves, que é a camisa 10 e a grande referência técnica dessa equipe, o América também tem algumas outras jogadoras que eu considero bem interessantes. A Ana Flávia, que é a primeira volante dessa equipe do América, é uma jogadora que tem características que eu gosto muito.
muito, que ajuda muito nessa construção. É o famoso volante box-to-box, como gosta muito o nosso querido Rodrigo Genta, né? Ela tem essa característica, é uma meio-campista muito jovem ainda, precisa certamente evoluir em vários aspectos, mas a gente enxerga algumas características bem legais e vale ter atenção, né? Vale tentar anulá-la, tirá-la do jogo. O Rani é uma zagueira que tem alguma qualidade para sair jogando, então também vale a atenção com ela. Marcar bem essas linhas de passe, né? Tentar impedir essa saída mais curta, e aliás, isso é algo que o Cruzeiro fez muito bem em alguns momentos dessa temporada. E foi muito efetivo em construir gols assim. Soraya é uma jogadora velha conhecida, né, da torcida do Cruzeiro, sempre tem que ter atenção, tem explosão, tem velocidade, tem 1 contra 1, então vai exigir muito de quem jogar por ali nas laterais do campo do Cruzeiro. E a Gadu, né, centroavante, jogadora que tem presença de área, tem posição física, finalizadora, importante não ter espaço, de preferência que a bola não chegue, né, que aliás, foi um problema também para o América na rodada passada. Dificuldade de colocar a Gadu em condições de finalizar. Que isso possa se repetir amanhã para que a gente fique mais próximo da vitória. Mas é um time que tem as suas valências, tem as suas qualidades individuais. Ao mesmo tempo, acho que na última rodada cedeu muitos espaços. E aí, se as nossas jogadoras tiverem a capacidade, né, de ler esses espaços e ocupar bem esses espaços, acho que a gente tem uma boa possibilidade de tirar grandes vantagens nesse confronto. Independente do Cruzeiro jogar com linha de 3 ou linha de 4 nesse Campeonato Mineiro, e já foi das duas maneiras até aqui, nesses primeiros 4 jogos, sempre tem muita gente no campo ofensivo do Cruzeiro, né? Um meio-campo sempre com muita gente, sem contar a nossa dupla de ataque, Bianca e Lelê. Além de ter muita gente nesse meio-campo, para esse Campeonato Mineiro especificamente, o Jonas tem escalado um time bastante ofensivo, e nesse setor, jogadoras que por características são bastante ofensivas, né? Buscam o ataque o tempo todo, e aí o Cruzeiro consegue chegar sempre com muita gente no seu último terço. Então, falando de uma equipe do outro lado que pode nos ceder espaços entre linhas, você chegar com muita gente pode ser bem interessante. No confronto pelo Campeonato Brasileiro, eu achei que o América fez um primeiro tempo melhor do que o Cruzeiro ali na Arena Gregorão. Inclusive, o Cruzeiro sai vencendo, né, com o gol da Bianca de pênalti, mas para mim o América, naquele momento, foi muito mais efetivo na sua estratégia. Foi uma equipe que, é bem verdade, estava mais descansada para aquele jogo, né, o Cruzeiro veio de uma logística mais complicada, havia jogado contra o Inter no Rio Grande do Sul, um dia depois do América, precisou fazer viagem, teve só um dia de preparação entre um jogo e outro, mas a sensação ali era de um América mais efetivo dentro da sua estratégia, que conseguiu naquela oportunidade nos incomodar bastante com aqueles passes assim, em profundidade, entre linhas, né? A Soraya teve muitas oportunidades no primeiro tempo, assim, mas acabou não sendo feliz nas finalizações, bom pra gente, e aí o Cruzeiro tem um pênalti ali já na reta final do primeiro tempo e sai vencendo. No segundo tempo, a Miriam marca um gol em que há uma falha da goleira, né? E ali a sensação é que depois do segundo gol, talvez até pela forma que foi, o América Mineiro cai um pouco animicamente, e aí o jogo vem para o controle do Cruzeiro, que ainda iria marcar mais um gol com a Lelê naquela oportunidade, mas eu me lembro que o América nos impôs muitas dificuldades naquela partida, assim, recuperando muitas bolas no meio campo, e a nossa primeira linha sofrendo muito nas transições defensivas e sofrendo muito com esses passes em profundidade, principalmente para Soraya ali naquela oportunidade. De lá para cá, eu sinto que o Cruzeiro evoluiu muito, né, uma equipe que sofre bem menos nesse tipo de circunstância, tinha sofrido também na rodada anterior contra o Inter com situações muito semelhantes. Acho que o Cruzeiro evoluiu muito nisso ao longo da temporada, tá mais preparado para se defender desse tipo de situação, mas sempre tem que ficar atento, né? É um time que costuma jogar com linhas muito altas. Nesse Campeonato Mineiro, as nossas zagueiras, seja 2, seja 3, normalmente estão ali na linha do meio campo. Contra o Atlético Mineiro no segundo tempo, nós sofremos bastante com isso, porque a nossa transição defensiva não estava acontecendo de maneira adequada, né? O Cruzeiro entrou numa rotação ali bem abaixo do seu adversário. É um ponto que carece de atenção. O Cruzeiro precisa se precaver para não sofrer diante de um adversário que tem atletas que têm explosão, que têm capacidade de nos agredir caso o Cruzeiro não consiga fazer bem essas transições defensivas, não consiga se recompor bem, como aconteceu ali no segundo tempo diante do Atlético Mineiro. É o adversário que vai mais exigir do Cruzeiro dentro do Campeonato Mineiro, então, tanto a nível técnico, tático, mas também de concentração. Se o Cruzeiro entrar numa rotação como entrou, por exemplo, no segundo tempo ali diante do Atlético Mineiro, dificilmente vai conseguir pontuar, porque o América
tem as suas valências, obviamente tem os seus problemas também, mas tem muita capacidade de nos agredir. Então é preciso que o Cruzeiro entre no seu mais alto nível, assim, de concentração para essa partida. É claro, né, nós sabemos que o empate já é suficiente. Eu entendo que não dá para você fingir que essa realidade não existe, né, é algo que você construiu ao longo da campanha, dos 3 resultados possíveis de um jogo de futebol, 2 te dão o seu objetivo, não é fingir que isso não acontece, acho que tem que jogar com inteligência, sabendo que o empate também serve a você, mas normalmente quem entra num jogo para empatar acaba perdendo, né, e aí o Cruzeiro precisa entrar muito focado, muito concentrado em buscar a vitória, e isso passa por, evidentemente, atacar, agredir o seu adversário, que tem as suas dificuldades, que deve nos oferecer espaço, e o Cruzeiro tem muita gente com muito recurso técnico, principalmente do meio para frente, para resolver jogos, mas é preciso também muita concentração e muita disciplina tática de todas, né, sem bola, para que o Cruzeiro consiga, no momento defensivo, se recompor bem, limitar as principais peças desse América Mineiro e não sofrer, né, como sofreu no clássico diante do Atlético Mineiro. Escalação do Cruzeiro, sempre muito difícil prever o que o Jonas vai fazer, né? Ele tem o retorno da Paloma, que cumpriu suspensão, ela que foi titular ao longo de basicamente a temporada inteira. Caso o Jonas retome essa ideia de linha de 3, é provável que ela seja escalada ali ao lado da Isa Haas e da Vitória Calhau, mas não dá para ter certeza, né? Até porque eu acho que a equipe se comportou bem da forma que ele escalou e a estrutura que ele utilizou na última rodada diante do Itabirito. A questão é que, ao longo da temporada, na maior parte do tempo, o Jonas privilegiou usar essa linha de 3, assim. Então, a sensação que passa pra gente é que dentro do elenco que ele tem à disposição, ele entende que essa é a melhor maneira desse time jogar, dele encaixar essas jogadoras que mais minutagem tiveram ao longo da temporada. Então, tendo a acreditar no retorno desse 3-5-2 ou algo similar a isso. Mas não tem nada que impeça o Jonas de repetir a escalação e a formação desse time que venceu e venceu muito bem o Itabirito na rodada passada, né? Se eu tivesse que apostar, eu imagino sim um retorno da Paloma, e aí tanto a Jo Oliveira quanto a Clara imagino que devem sair do time, que são reservas, né, dessa equipe. Vanessinha na ala direita, Gisele na ala esquerda, pode ser a Letícia Alves também na ala direita, aí tem que ver se ela já se recuperou da situação que ela teve muscular. De repente uma Sochor pintando nesse meio campo, ao lado da Bedói e da Gabi Soares, e a dupla de ataque Bianca e Lelê, né? Aí não tem muito o que pensar, as duas à disposição, certamente vão pro jogo. Mas vamos aguardar até as 14 horas de amanhã a confirmação oficial, mas se eu tivesse que apostar ali na KTO a escalação, eu acho que seria algo mais próximo disso da equipe que foi titular ao longo da temporada toda, né? Tanto a nível de disposição tática quanto a nível de peças. Dito tudo isso e respeitando muito o adversário, que sem sombra de dúvidas é a melhor equipe que o Cruzeiro vai enfrentar nesse Campeonato Mineiro, a minha expectativa é de que as cabulosas consigam confirmar mais uma vitória nessa primeira fase do campeonato. O Cruzeiro ao longo da temporada mostrou o suficiente para que a gente acredite que ele tem capacidade de entrar diante do América Mineiro hoje e fazer valer a sua força, né? Se impor em campo. Acredito que o que aconteceu ali diante do Atlético Mineiro no segundo tempo foi importante para que as nossas atletas entendessem a importância de jogar esse campeonato com um nível de concentração bem adequado do início ao fim dos jogos, e isso vai ser muito importante diante do América Mineiro. Elas sabem, né, da dificuldade desse jogo e como o América Mineiro sempre dificulta esses jogos contra o Cruzeiro, assim como é no masculino, no feminino também. Dado tudo que aconteceu na temporada e no campeonato até aqui, eu entendo que elas estão muito preparadas para entrar e fazer um jogo muito firme dentro das nossas características, buscando o gol o tempo inteiro. É evidente que o América também vai buscar, porque precisa do resultado. Nesse momento, né, o América não vai deixar de se classificar para a segunda fase, então não tem por que não arriscar, não buscar o ataque. O América certamente vai fazer isso, e aí cabe ao Cruzeiro ser inteligente para explorar bem os espaços que certamente o América vai nos permitir, principalmente se vier com essa postura mais agressiva, que eu imagino que é uma tendência. E é isso. YouTube da Federação Mineira de Futebol, dessa vez, infelizmente, sem presença de público, mas voltamos aqui na Samuca TV no domingo para trazer o pós-jogo com toda a análise dessa partida e expectativa da confirmação desse primeiro lugar geral, que nos dará a possibilidade de definir a semifinal e uma eventual final em casa, aí sim ao lado do nosso torcedor. Afinal de contas, Cruzeiro é da torcida. É uma pena que amanhã a torcida do Cruzeiro não poderá se fazer presente, mas caso as cabulosas consigam confirmar pontos diante do América amanhã, isso não será um problema, nem na semifinal e nem numa eventual final. E aí fica a expectativa para que a gente possa falar sobre isso, objetivo concretizado nessa primeira fase, no pós-jogo, no domingo, aqui na Samuca TV. Um abraço, até lá.